Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Se você é novo por aqui, fique à vontade. Esse vídeo faz parte da série Entendendo a Terapia, o que ninguém te explica. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre terapia dói, né? Será que é para doer mesmo? Será que é assim que funciona? Vamos falar um pouquinho sobre isso, mas antes deixa eu me apresentar. Olá, meu nome é Sabrina Marli, sou psicóloga terapeuta especializada em relacionamentos, traumas e desenvolvimento pessoal. E é aqui que você vai encontrar ideias poderosas, dicas práticas e reflexões profundas para você transformar a sua vida. Vem comigo? Uma das maiores dúvidas dos pacientes é se a terapia ela precisa doer, ela precisa angustiar a gente, precisa nos entristecer. E a resposta é sim, né? Normalmente, quando a gente chega em alguns pontos, alguns aspectos da vida do paciente, ele tem uma dificuldade de falar, né? A garganta fica com um nó, né? O paciente ele quer se emocionar, ele se entristece, ele se magoa também, né? É como se ele estivesse revivenciando essas emoções de quando as coisas aconteceram com ele. A resposta sobre terapia doer é simples, porque realmente, às vezes, é no desconforto que a gente gera mudança, crescimento, desenvolvimento e cura também, né? Mas, normalmente, essa dor não é uma punição. Você não está sendo punido por nada, você não está sofrendo como uma punição. A dor, ela é um desconforto para justamente trazer um renovo para você, uma cura. Quando a gente toma um remédio, né, amargo, mas a gente sabe que aquele remédio vai fazer bem para a gente, quando a gente toma um remédio que é difícil de engolir, mas a gente sabe que a partir do momento que a gente tomar o medicamento a gente vai ficar melhor, é basicamente isso. Quando a gente entra na terapia, a gente sabe que a gente vai ter um desconforto, mas a gente vai ver mudanças, mudanças de dentro para fora, mudanças internas em nós, onde a gente vai se sentir mais leve, porque a gente não vai carregar bagagens do passado, né, de angústia, de mágoa, né, de injustiça, onde a gente vai perceber que até o nosso humor vai mudar, né? Porque aquilo ali é uma situação resolvida. Então, entenda que nem sempre o seu processo de cura, de transformação, de crescimento, desenvolvimento vai ser confortável, né? Mas tenha certeza que vai gerar resultados e mudanças em você e te fazer tão bem que você nem imagina. Então, no próximo tópico, a gente vai falar que a dor emocional, ela faz parte. Eu sei que muitas das vezes a gente quer fugir, quer escapar, né? Mas ela faz parte do seu processo, do seu desenvolvimento. Porque toda transformação gera um grau de desconforto. E eu sei que é difícil a gente aceitar isso. Nossa, eu estou na terapia, não era para eu me sentir assim. Parece que até a terapeuta está contra mim, parece que o mundo está contra mim. Então, esse passo que você dá de confiar no seu terapeuta é justamente saber e entender que ele está buscando o melhor, porque ele é seu ponto cego. Eu uso essa referência do ponto cego para os meus pacientes porque é uma analogia muito simples de compreender, né? Se eu estivesse dirigindo, eu tivesse que olhar toda hora para trás, provavelmente não seria uma direção com segurança, né? Então, quando eu não confio no retrovisor, quando eu não quero olhar para o retrovisor, eu posso, né, me envolver em algum acidente. E seu retrovisor é seu terapeuta. Você precisa confiar nele, você precisa dar o benefício da dúvida. Será que eu vou chegar em algum lugar com isso? Não, vou confiar, porque você já estreitou o laço e a aliança terapêutica com esse profissional. É por isso que a terapia ela não pode ser com alguém que você tenha afinidade, tem que ser com alguém que você confia, com alguém que você entende o interesse dela por te ajudar, você observa as intenções, não é um terapeuta distante, mas um terapeuta que você vê que se importa, que te dá atenção, que compreende você, que te acolhe. Então, isso é um vínculo terapêutico que você acaba fazendo. Ah, não, vou para o terapeuta que tem na rede social porque ele tem muitos seguidores, ele deve ser bom. Não, porque seguidor se compra, né? A legitimidade do seu processo terapêutico vai se dar a partir do momento que você tiver o seu vínculo terapêutico, né? Poxa, eu gosto tanto dessa terapeuta, eu me familiarizei com ela, né? E aí já é um ponto. Mas se você vai para a sessão e você não rola liga, não rola a gente chama de match também. Não rola o match com a sua terapeuta, não adianta. Não rola conexão, não rolou afinidade. Você vai olhar para ela e você vai parecer que não é o seu lugar. E aí você vai fazendo, porque você entende que talvez seja uma resistência sua. E às vezes não é. E normalmente essa aliança terapêutica, ela não é de imediato, tá? Mas você já vai, cada sessão, vai fortalecendo o vínculo de confiança que você tem com a sua terapeuta. E principalmente, a terapia, ela sim vai pegar em pontos que você não resolveu durante anos. Então você precisa ter paciência também. Você pode ter certeza que o seu terapeuta, ele entende você, ele vai compreender você. Mas primeiro você precisa se dedicar. 4 meses, 6 meses não são suficientes para um processo terapêutico. Os 4 primeiros meses ali a gente tem uma ligação, uma conexão, tá? Você confia em alguém do nada. Ah, a pessoa que conheceu hoje, tu já confia nela? Não confia, né?
principalmente uma pessoa aleatória que você está contratando como profissional para ouvir você e resolver as suas demandas. Então, vai exigir de você tempo, paciência, persistência, porque a dor da terapia, que a terapia provoca, é uma dor com um propósito. Não é uma dor que você está sentindo aleatoriamente, né? Não é uma dor de punição por algo que você fez errado, né? Ou porque alguém está te punindo por alguma coisa. É uma dor que vai te curar, porque te fazer sentir novamente o que você sentiu com seu trauma, com sua angústia, com seu sofrimento, eu sei que é doloroso, né? Por isso que você está em terapia, que talvez ali na hora que aconteceu a situação, você considerou, poxa, enfim, não está doendo, né? Mas está doendo e tá a cada ano que passa dói mais, né? Te magoa mais, te fere mais e você se sente pior, né? E não é uma coisa que você possa guardar por tanto tempo, porque pesa, né? Porque é desconfortável também. Então a gente acaba tendo que decidir pelo desconforto da dor com propósito ou o desconforto da dor persistente que se acumula. Esse próximo tópico, eu sei que é muito difícil, né? Porque algumas pessoas têm dúvidas sobre isso. E se eu não quiser falar sobre algo? Nós, como profissionais, nós entendemos que o paciente, às vezes, ele pode ter uma resistência. E justamente o terapeuta nunca não vai te forçar a falar sobre um ponto que você ainda não se sinta confortável em falar. Ou porque você não confia, ou porque você ainda não está preparado, ou porque te dói muito falar sobre isso. Então, o tempo do paciente é respeitado. Porque a gente não pode forçá-lo a falar, porque isso é revitimizá-lo, isso é colocar ele numa situação de confronto. E quando se trata de um trauma, de um sofrimento, de uma angústia, é delicado a gente forçar, né, o paciente a falar. Mesmo que a gente entenda, como profissional, que às vezes resolver aquele ponto pode ser um ponto chave para a evolução desse paciente. A gente precisa esperar que ele esteja pronto. E isso precisa partir de você também. Esse seu entendimento de que, olha, eu ainda não estou pronto para falar sobre isso e você sinalizar. O terapeuta ele vai conduzir a sessão, mas você não precisa estar rígido. Ah, ela perguntou, tem que falar. Não, às vezes vai ser um assunto desconfortável. Se sinta livre para falar, olha, isso aí eu não quero falar, né? Assim como todas as outras coisas. Aconteceu situações do paciente falar, eu não estou afim de falar sobre isso. Já aconteceu também de eu falar alguma coisa, o paciente, eu não me identifico com isso. E aí eu ter que falar para ele, tudo bem. E numa outra sessão, um outro momento, ele ter o insight dele. Poxa, Sabrina, aconteceu isso e eu lembrei do que você me falou. Então acontece, gente. Nós, como profissionais, nós somos os maiores interessados no seu progresso, na sua cura, na melhoria da sua qualidade de vida, na sua autonomia emocional. Então, mesmo que falar sobre isso procrastine o seu progresso, a gente vai respeitar, porque nós, terapeutas, entendemos que aquilo que mais o paciente evita ou é a raiz mais profunda de angústia e sofrimento dele, ou realmente vai doer para ele falar, né? Confessar, reconhecer, né? Então, assim, e também é aquilo que talvez precise de mais atenção, de um olhar mais atento. Mas a gente não vai provocar o paciente a falar algo, insistir que ele fale sobre algo que ele não está confortável em falar, que ele não quer falar. E é interessante que, por exemplo, eu como terapeuta, eu identifico que talvez a resistência do meu paciente seja a demanda dele também. Porque eu sei que a resistência é uma estratégia de fuga, de autodefesa, né, de se proteger. Então, eu tenho que ter esse olhar de que talvez a resistência dele também seja uma demanda para se falar na terapia, no espaço terapêutico. E é também o meu papel como profissional trazer para o meu paciente essa segurança emocional. E eu sei que, apesar disso não ser construído de uma hora para outra, demanda tempo, eu vou acolher esse paciente, né, e validar o que ele está sentindo. Né, porque é legítimo a dor dele. E para que isso aconteça, para que ele tenha essa segurança emocional, eu preciso esperar o tempo dele, respeitar o tempo dele, acolher ele da maneira que eu puder, né? E validar a dor dele, porque é legítima. É ele quem está sentindo, não sou eu. Então, esse ponto da segurança emocional, ela se constrói com o tempo. 1 hora de sessão por semana não é suficiente para a gente garantir a autonomia emocional do paciente nas próximas semanas. Isso é uma construção que você vai fazendo com o seu terapeuta aos poucos. E o paciente ele precisa entender que demanda consistência, compromisso, paciência, né? E eu sei que é difícil, né? A gente quer chegar na terapia e se ver livre daquela angústia, mas o nosso trabalho ele é muito sensível e aos pouquinhos a gente seria fácil, né, se eu pudesse chegar, você é isso, isso, vamos fazer isso e pronto. Não, mas o nosso cérebro, ele demorou anos construindo aquelas ideias. E aí, do nada, a gente vai desconstruir? Não, quem a gente vai ser do nada? Não vai ser ninguém, né? Olha como isso angustiaria o paciente. Do nada, ele não tem nada. Mas é a minha construção, os meus princípios, os meus valores. Não, o seu cérebro, ele levou talvez 30 anos, que é a sua idade, construindo quem você é hoje. E aí, a terapia, ela vai demandar um tempo. Porque quanto tempo mais você vai
demorar para entender que precisa de terapia para poder ser quem você quer ser no seu aqui e no seu agora, no seu hoje, não no amanhã, não no futuro, né? Porque aos pouquinhos você vai se transformando. Não é uma transformação imediata, mas é uma transformação consistente, que aos poucos você vai notando os seus resultados. Pensa nisso. No próximo tópico, a gente vai falar como lidar com a resistência, né? Tanto da sua parte como o terapeuta também. Quando a gente fala sobre resistência, a gente está falando sobre o mecanismo de defesa que aquele indivíduo vai se utilizar. E aí tem outros mecanismos de defesa também: a ironia, o humor, o excesso de justificativas. Então, todas essas. O silêncio também, né? E tudo isso, todo esse mecanismo de defesa é de proteção. É para o paciente se proteger. Porque o seu cérebro não quer sentir aquela dor de novo, e aí, para você não sentir, você precisa se esquivar, você precisa arrumar um jeito de se defender, de proteger esse, né, esse baú cheio de emoções, cheio de histórias, cheio de questões, cheio de demandas. Mas se você não der a oportunidade do seu terapeuta de chegar em assuntos que são dolorosos para você, você vai atrasando o seu processo, né? Então, assim, exige muita coragem da gente falar sobre assuntos que nos ferem, que nos magoam, que nos entristecem. E eu entendo isso. Eu sei como é difícil para você, mas pensa que quando você falar, você vai sentir um alívio, né? E talvez, como muitas das vezes a gente acaba percebendo, que é uma dor muito grande para algo muito pequeno, né? Que a gente pode resolver facilmente com o paciente, mas ele está ali com a resistência e tudo bem, a gente não julga. É o meu trabalho não fazer juízo de valor dos meus pacientes, né? É o meu trabalho trazer para o meu paciente um lugar, um espaço tão seguro ao ponto dele se desarmar, né? Não ficar pensando, ai, a Sabrina vai me julgar, a Sabrina vai. Não, eu não faço o juízo de valor do meu paciente. Você pode me falar qualquer coisa e eu vou aceitar, e eu vou te ouvir, vou te acolher, vou entender a sua dor, porque é sua dor, não é a minha. Né? Pode ser pequeno, mas é grande para você. E isso que eu significo, né? Porque é legítimo, é seu. Compreenda que no processo terapêutico a gente não fura barreiras, a gente não se antecipa, a gente conduz, mas a gente não antecipa. Pode direcionar, conduzir o atendimento, mas ele não vai te forçar a fazer e falar nada. E também se sinta à vontade, né, em dizer ao seu terapeuta: olha, isso me deixa desconfortável ainda, isso ainda não é, eu não consigo falar ainda sobre esse assunto, a gente pode falar sobre outra coisa, ou a gente pode só ficar em silêncio hoje, porque às vezes você só quer um silêncio, né? Não acho tão produtivo, né? Se você vai para um lugar para ficar em silêncio, você pode ficar em silêncio em casa, não precisa ir para a sessão, né? Eu entendo dessa forma. Mas, hoje em dia, as pessoas estão com necessidade de falar. E elas precisam desse espaço só para falar. Tem gente que às vezes está na fila do mercado, né? A pessoa dá-lhe a falar, né? Ou do banco, fala, fala, fala. Ou no Uber, né? Eu pego o Uber direto, né? A partir do momento que eu puxo um assunto, eu deixo a pessoa falar, porque eu já sei que a pessoa quer falar, né? Eu exerço também esse papel terapêutico quando eu estou em algum ambiente, né? Porque eu entendo essa necessidade do indivíduo só falar, só se abrir, só tentar pôr para fora, e ali ele já sente um alívio. É isso, a resposta final sobre esse assunto é que terapia dói mesmo, mas não te quebra, ela te revela o que há de melhor em você. E você precisa confiar no processo terapêutico, precisa permitir que o processo terapêutico te transforme, te liberte você das suas angústias, dos seus sofrimentos, dos seus traumas e te gere, né, um novo status de bem-estar, de completude, porque às vezes a gente só está vivendo e sobrevivendo, na verdade, né, nem vivendo, sobrevivendo com as mágoas, sobrevivendo com bagagens e pesos, né, que a gente não precisa carregar, tá? Pensa nisso. No próximo episódio, a gente vai falar quanto tempo leva para a terapia começar a fazer efeito. Te espero lá. Vamos ficar por aqui hoje? Espero que esse vídeo tenha te tocado. Se fez sentido para você, curta, comenta, compartilha com alguém que precisa ouvir também. E lembre-se, se você quiser fazer parte dessa jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, se inscreva aqui no meu canal e já ative os sininhos para que o YouTube possa te recomendar novos vídeos meus para você assistir. Até o próximo vídeo.